Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como explicar os dias agitados no Vaticano? Erroneamente ricordiamo la figura di Celestino V come colui che fece un gran rifiuto, secondo l'espressione di Dante nella Divina Commedia. Ma Celestino V non è stato l'uomo del no, è stato l'uomo del sì. Têm sido dias atípicos no Vaticano, ainda para mais num agosto que, apesar de quente, costuma ser sempre muito morno no que toca a novidades. O Papa Francisco nomeou novos cardeais que vão ter um papel ativo na escolha do futuro pontífice e logo no dia seguinte visitou L'Aquila, a cidade onde está sepultado Celestino V, o primeiro Papa a renunciar no século XIII. Logo voltaram os rumores de resignação, mas Francisco garante que tudo não passa de coincidência, porque, de momento, resignar não lhe passa pela cabeça. Tutte queste coincidenze hanno fatto pensare che forse sarà la stessa liturgia, no? Ma a me non entrava in testa, no? Questo non mai è passato in testa. Per il momento no. Francisco tem agora 85 anos. Nos últimos meses tem usado cada vez mais a cadeira de rodas para se deslocar, fruto de um problema no joelho, ao contrário do seu antecessor Bento XVI, que em 2013 apanhou toda a gente de surpresa. Se Francisco vier a renunciar, não foi por falta de aviso, mas as especulações em torno da resignação abafam muitas vezes o que se está a passar nos bastidores da Igreja. Já depois das novas nomeações, o Papa debateu com os cardeais a nova Constituição Apostólica, decidida por ele e que vem trazer muitas alterações ao funcionamento da Igreja. Neste episódio da História do Dia, vamos perceber que mudanças são essas. Não vamos também passar ao lado das especulações de uma possível renúncia do Papa e também do futuro do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, perante os casos de abusos sexuais no Patriarcado. Eu sou o João Santos Duarte e hoje vou falar com o João Francisco Gomes, jornalista do Observador que acompanha de perto os assuntos relacionados com a Igreja. Bem-vindo, João Francisco Gomes. Olá, João. Muitas vezes há mal-entendidos sobre a Igreja e a forma como a Igreja funciona, às vezes até um pouco por culpa da própria comunicação social. Vamos então tentar esclarecer aqui as coisas e vamos começar já por um tema que tem estado a ser muito falado. Neste consistório foi ou não abordada a continuidade de Dom Manuel Clemente à frente do Patriarcado de Lisboa? Bom, João, a maneira mais honesta de eu te responder a essa pergunta é dizer-te que não sei, não faço a mínima ideia. Sim. A única coisa que sabemos sobre este consistório extraordinário que decorreu segunda e terça-feira vem num comunicado muito lacónico do Vaticano, que foi publicado na terça-feira, com poucas linhas e que diz basicamente que o consistório serviu para discutir a nova Constituição Apostólica do Vaticano, a Praedicata Evangelium, anunciar o Evangelho, e depois o comunicado diz ainda que durante as discussões entre os cardeais houve tempo e possibilidade para abordar muitos aspectos da vida da Igreja. Não fazemos ideia se este foi ou não um dos aspectos. Agora, acho que é importante sublinhar que, por exemplo, esta história de Dom Manuel Clemente, que surgiu na sequência de um conjunto de notícias que foram publicadas há um mês, incluindo pelo Observador, mas também pelo Expresso e pela RTP, sobre o modo como Dom Manuel Clemente lidou com denúncias de abusos sexuais no passado, estão naturalmente a ter um impacto naquilo que poderá vir a ser o futuro do Cardeal Patriarca de Lisboa. Nós sabemos que Dom Manuel Clemente se reuniu com o Papa Francisco há umas semanas, que colocou nas mãos do Papa Francisco o seu futuro, e sabemos que o Papa Francisco terá de tomar uma decisão relativamente a isto sem grande demora, por um motivo muito simples: é que no próximo ano vai acontecer em Portugal a Jornada Mundial da Juventude, que foi na verdade uma iniciativa liderada pelo próprio Dom Manuel Clemente,
e, portanto, das duas, o Dom Manuel Clemente ainda será Patriarca de Lisboa quando acontecer a jornada no próximo ano. Ele receberá aqui o Papa e depois, no fim, completará os 75 anos e vai reformar-se. Ou então, se for para ser substituído, tem que ser substituído rapidamente, porque o novo bispo que vier vai ter de se inteirar do que se passa com a Jornada Mundial da Juventude. Recentremos então as atenções precisamente no que se passa por estes dias no Vaticano e para as pessoas perceberem o que é um consistório e quando é que é convocado pelo Papa. O consistório é um termo que é usado na cúpula da Igreja Católica para designar uma reunião entre o Papa e os cardeais. Os cardeais são os bispos que têm esta dignidade de cardeal, são, portanto, os colaboradores mais próximos do Papa e são aqueles que têm assento no conclave, podem votar para eleger o próximo Papa. E, portanto, pode ser de duas naturezas. Um consistório ordinário, que basicamente é um consistório convocado pelo Papa com alguma regularidade, talvez em média um por ano. Este já convocou 8, certo? Este consistório ordinário foi o 8º convocado pelo Papa Francisco para a criação de novos cardeais. E normalmente estes consistórios ordinários reúnem os cardeais que estão em Roma, ou que já vivem em Roma, ou que estão de passagem por Roma, e é nestes consistórios que normalmente são tomadas decisões relativamente a processos de canonização, por exemplo, em que os cardeais votam para aprovar determinada intenção de canonizar alguém, que são criados os novos cardeais, como foi o caso deste. Portanto, são reuniões de caráter mais ordinário. E depois existem os consistórios extraordinários, que são consistórios que reúnem todos os cardeais do mundo, não apenas aqueles que estão em Roma, portanto têm de vir os cardeais todos do mundo, são convocados de modo mais raro pelo Papa, o último foi em 2015, e normalmente servem para discutir, para que o Papa possa discutir com os cardeais alguns assuntos importantes da vida da Igreja que têm a ver com o papel dos cardeais. Neste caso foi a reforma da Cúria Romana, em 2015 tinha sido a criação de novos organismos no Vaticano. Desta vez houve os dois. Houve um consistório ordinário para a criação de novos cardeais no sábado e houve um consistório extraordinário, segunda e terça, para discutir a nova Constituição do Vaticano. E nesse consistório ordinário, Francisco nomeou então 20 novos cardeais. O número total de cardeais aumenta para 227, mas aqueles que estão em condições de eleger o Papa seguinte, ou seja, têm a esta data pelo menos de 80 anos, aumentam, sobem agora para 132, e destes, isto é um pormenor importante, 2/3 foram nomeados por este Papa. Podemos dizer que é agora um colégio menos europeu, mais descentralizado, ou seja, também menos italiano. Ora, o que é que isto diz também dos planos do Papa Francisco para o futuro da Igreja? Mostra que o Papa Francisco olha para a Igreja Católica de um modo universal e não eurocêntrico, como aconteceu durante séculos. Não nos esqueçamos que até ao final do século XX os Papas tinham sido sempre europeus, dos últimos 400 anos tinham sido sempre europeus, sempre italianos, e depois quando foi eleito, por exemplo, o Papa João Paulo II da Polónia, o Papa Bento XVI da Alemanha, continuávamos numa lógica europeia. A eleição do Papa Francisco foi também, de certo modo, inédita, porque pela primeira vez temos um Papa a vir do outro lado do Oceano Atlântico, temos um Papa vindo da América Latina, que é, na verdade, o continente onde há mais católicos, onde está a maioria dos católicos do mundo, e o Papa Francisco tem feito questão de nos apresentar uma Igreja Católica verdadeiramente universal, longe destes centros de poder da Europa. Ao longo destes 8 consistórios que o Papa Francisco tem realizado no seu pontificado, temos visto uma preferência do Papa por elevar a cardeais bispos talvez inesperados. Quando o faz na Europa e na América, costuma ir buscar bispos que não são os bispos das grandes metrópoles, ou que são pessoas mais das periferias, que são pessoas mais alinhadas com a sua visão da Igreja, e ao mesmo tempo tem ido buscar cardeais aos bispos da Ásia, da África e da América Latina, que têm subido a sua representação no Colégio dos Cardeais de modo muito significativo. Agora, a Europa continua de facto sobre-representada. É um continente
que foi de facto o continente onde a Igreja Católica fez o seu caminho ao longo de 2 milénios, mas atualmente a Europa tem 24% dos católicos do mundo, mas tem 40% dos cardeais, enquanto a América Latina tem 39% dos católicos, mas só tem 18% dos cardeais. Isto significa que o Papa está devagarinho a reduzir o peso da Europa nas decisões que são tomadas para uma Igreja Católica que é de facto global. Celebra-se o perdão em Áquila com a presença do Papa Francisco na cidade italiana. O Papa realizou a cerimónia do perdão celestino, o ritual para abrir a porta da Basílica de Santa Maria de Colemaggio. Depois de nomear estes cardeais, o Papa foi, logo no dia seguinte, a L'Aquila, uma cidade simbólica, porque é lá que está sepultado Celestino V, o primeiro Papa a renunciar de livre vontade em 1294. O que é que Francisco foi fazer a L'Aquila? Bom, o Papa Francisco foi a L'Aquila para oficialmente participar na Perdonanza Celestiniana, que é uma celebração religiosa anual que acontece naquela cidade e que foi exatamente inaugurada pelo Papa Celestino V no século XIII, e de facto é uma tradição com mais de 700 anos que passa por inaugurar todos os anos um jubileu de misericórdia e abrir uma porta santa. É, na verdade, o primeiro jubileu deste tipo, que ainda hoje a Igreja celebra habitualmente. É uma tradição da Igreja Católica muito interessante, que é atualmente património imaterial da Unesco, e, portanto, e acontece sempre no final de agosto, todos os anos. E aquilo que o Papa Francisco fez foi ir lá participar nesta celebração. Isto, portanto, pode parecer-nos banal, mas temos de nos lembrar que é a primeira vez na história desta tradição, portanto a primeira vez em 700 anos, que esta celebração é presidida por um Papa, e isso é bastante significativo. La porta è aperta, è una delle opzioni normali, ma fino ad oggi non ho bussato quella porta. Ouvimos aqui o Papa Francisco a dizer que a porta da renúncia está sempre aberta, mas que para já ele não vai usar essa porta. João Francisco Gomes não deixa de ser irónico, porque com Bento XVI tivemos um Papa que surpreendeu o mundo ao renunciar, porque nunca sequer falou dessa possibilidade, e depois anunciou-o em latim, o que é uma mensagem críptica para a maior parte do mundo. E agora temos um Papa que fala até muito abertamente desse cenário, mas que, pelo menos para já, garante que não renuncia. Sim, repara, é inevitável que agora o cenário da renúncia esteja em cima da mesa. Não tínhamos dúvidas que Bento XVI inaugurou uma nova maneira de olhar para o papado. Antes de Bento XVI tínhamos tido João Paulo II, e aqueles anos finais de João Paulo II, de sofrimento, aliás, incapacidade para tomar a maioria das decisões. Nós sabemos que os últimos anos do pontificado de João Paulo II já foram mais... A Igreja foi gerida já pelos cardeais, pelos seus ajudantes, e não necessariamente pelo Papa, que estava completamente incapaz. E, portanto, Bento XVI inaugurou uma nova maneira de olhar para a lógica do pontificado. A ideia de que os Papas poderão começar a renunciar por norma é uma ideia que já circula na Igreja Católica com bastante abertura. Aliás, que se possa mesmo vir a legislar nesse sentido, tal como atualmente todos os bispos renunciam necessariamente aos 75 anos, pode até vir a estabelecer-se uma data, uma idade, para que um Papa possa resignar. Portanto, por exemplo, aos 80 anos, ou aos 85 anos, o que quer que seja. Agora, claramente o Papa Francisco, desde o início, foi muito... elogiou muito a decisão de Bento XVI de conhecer os seus próprios limites e de perceber que tinha chegado a um momento que não tinha forças para continuar. E ele, desde o início do seu pontificado, tem dado pistas nesse sentido. Um dia, quando ele sinta que não tem condições para continuar à frente da Igreja, quando sinta que já concluiu a sua missão, quando sinta que é preciso vir uma figura nova que leve a Igreja noutro rumo, ele será, sem dúvida, o primeiro a anunciar a renúncia. Mas a questão aqui é que ainda temos um Papa emérito vivo. Ora, acreditas também que Francisco não desejará renunciar antes da morte de Bento XVI? Ou seja, isto para não criar uma situação inusitada e inédita até do próximo Papa que vier ter de conviver com
2 papas eméritos. Sim, a maioria dos analistas e dos especialistas que conhecem bem o pensamento do Papa Francisco dizem, de modo relativamente unânime, que ele nunca vai renunciar ao cargo antes de Bento XVI morrer. Aliás, o biógrafo oficial do Papa Francisco, o inglês Austen Ivery, deu uma entrevista ao Observador no ano passado em que dizia justamente isso, com palavras bastante claras. O Papa Francisco não vai renunciar antes de enterrar Bento XVI. Vai ser já inédito termos um Papa a presidir ao funeral do Papa anterior. Portanto, isto é uma garantia que parece dada pelo próprio Papa Francisco àqueles que são mais próximos. Até porque não podemos esquecer que, embora Bento XVI e Francisco sejam um exemplo de como um Papa emérito e um Papa em funções podem conviver de modo bastante civilizado e cordato, a verdade é que a própria existência do Papa emérito, com as características de Bento XVI, muito associada a uma certa tradição mais conservadora da Igreja Católica, sobretudo com Bento XVI a viver no Vaticano, a 50 metros do sítio em que trabalha o Papa Francisco, criou alguns embaraços no passado. O mosteiro onde vive Bento XVI tornou-se lugar de peregrinação para muitos dos que recusavam o chamado progressismo, se é que podemos chamar dessa maneira, do Papa Francisco. Muitas vezes o Papa Bento XVI foi arrastado sem ter intenção de se meter nos assuntos do Papa Francisco, foi arrastado para polémicas e apontado como o oposto do Papa, e portanto Francisco deve ter sofrido bastante, isto é uma especulação que eu faço, mas deve ter sofrido bastante com o facto de a existência de um Papa emérito colocar bastantes entraves ao discurso do seu pontificado. E, portanto, garantidamente, 3 papas em simultâneo será uma realidade que provavelmente não vamos ver. Já depois da visita ao L'Aquila, o Papa esteve reunido esta semana, como disseste, durante 2 dias com os cardeais. Este encontro serviu para debater a nova Constituição Apostólica. Que documento é este e que importância tem para a vida da Igreja? Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco prometeu que um dos seus grandes desígnios, um dos seus grandes objetivos seria uma reforma da Cúria Romana. A Cúria Romana é o organismo de cúpula da Igreja Católica que gere, enfim, o funcionamento da Igreja a nível global. Este documento, no fundo, põe em prática este grande desígnio do Papa e traz bastantes novidades, enfim, ao modo como funciona a Cúria Romana. Por exemplo, acaba com as distinções que havia antes entre as congregações e as comissões e passa a designar todos os organismos da Cúria como dicastérios. Prevê formalmente a possibilidade de os dicastérios serem liderados por leigos e não necessariamente por... Que é uma questão importante. Que é uma questão muito importante, porque o Papa Francisco tem-se multiplicado em apelos para que a Igreja deixe de ser interpretada como o conjunto do clero e passa a ser interpretada como o conjunto dos fiéis. E esta nova Constituição, que medidas vem trazer também no combate aos abusos sexuais na Igreja? Traz uma medida fundamental, que é a integração da Comissão de Pontifícia para a Proteção de Menores, organismo que o Papa criou para o aconselhar neste assunto. Esta comissão passa a ser integrada no Dicastério para a Doutrina da Fé, que é o organismo mais importante e mais poderoso da Cúria Romana, a seguir à Secretaria de Estado, o que significa que esta comissão passa a ter uma grande importância, passa a ter mais capacidade de ação efetiva, porque passa a fazer parte daquele dicastério e, portanto, passa a estar diretamente ligada com os tribunais eclesiásticos, e, além disso, vem dar resposta a um problema que foi levantado no início do trabalho da comissão, que foi uma certa incapacidade de as propostas e medidas daquela comissão serem verdadeiramente implementadas pelos organismos do Vaticano. Estando a comissão no Dicastério para a Doutrina da Fé, vai ser inevitável que esta comissão passe a ter poder efetivo no Vaticano. Obrigado, João Francisco Gomes. Obrigado.
João Francisco Gomes é jornalista do Observador e acompanha todos os assuntos relacionados com a Igreja. Neste episódio, usamos também sons do Vaticano e da Euronews. Esta foi a história do dia. A sonoplastia deste episódio é do Bernardo Almeida. O João Ribeiro fez a música do genérico. Até amanhã.